Eu tô gravando esse vídeo contrariando totalmente uma crença minha, que eu acredito que é a crença de muita gente. E eu gravei de roupão porque a gente começa a entender que para trabalhar a prosperidade e a abundância, a gente tem que atacar naquelas crenças que rodam na nossa cabeça por muito tempo. E essa crença que eu disse que eu tô contrariando, que rodou na minha cabeça por 40 anos, sobre prosperidade e abundância, e que eu acredito que muita gente tem também, é a questão de que para que eu atinja esse lugar, eu tenha que fazer força, que eu tenho que estar sempre vigilante, que eu tenho que estar sempre muito disciplinada, organizada, sempre bonita, com tudo sempre perfeito. E para mim é uma crença que rodou muito tempo na minha cabeça. E parece que esse lugar ele nunca chega. Porque eu tô sempre vigilante, eu nunca tô perfeita, eu sempre tô pesada, eu nunca consigo descansar. E aí, trabalhando isso, eu falei, não, eu vou gravar o vídeo de roupão, contrariando tudo isso. Porque é um trabalho diário que nós temos que fazer a partir do momento que a gente descobre a crença, as crenças, né, que regem a nossa vida, é ir aos poucos trabalhando essa capacidade do cérebro de fazer a tal chamada plasticidade cerebral, que é construir crenças novas no lugar daquelas crenças antigas. É todos os dias ir trabalhando o interno e o externo, e por isso eu tô aqui de roupão, com unha para fazer, para falar sobre esse assunto para vocês. E também para trazer um exercício para você fazer hoje, para você detectar, começar a detectar como que você realmente pensa sobre prosperidade e abundância, porque também existe uma diferença entre nós falarmos que eu quero ser feliz, eu quero ser rica, eu quero ser próspera e eu quero ser abundante. E isso existe uma diferença muito grande com a crença que está instalada muito aqui dentro da nossa cabeça. Porque assim, a gente pode falar que quer coisas boas, mas o que vai mandar no nosso dia a dia é o que está no nosso inconsciente, aquela fitinha que está gravada, as coisas que a gente realmente acredita ou as coisas que colocaram na nossa cabeça durante a nossa vida. E é isso que vai se manifestar no dia a dia e não o que a gente fala. A gente tem muito costume de falar sobre eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E isso acontece justamente por isso que eu tô contando para vocês. A diferença de eu sei o que eu tenho que fazer, mas existe algo mais forte que eu que não me deixa fazer isso. Porque são essas crenças que estão coladas com o super bonder na nossa cabeça. Então, vamos lá primeiro do roupão e das unhas mal feitas para fazer. Como eu passei 40 anos entendendo que prosperidade e abundância era algo que eu tinha que fazer muita força, que eu tinha que gastar muita energia, que eu tinha que sofrer muito, que eu tinha que me sentir exausta e não conseguir descansar nunca, mesmo viajando, eu me sentindo culpada, porque eu aprendi que o que vem fácil vai fácil e eu tenho que fazer muita força. E aí o meu corpo começa a se moldar para aguentar força. Então eu me pego ali engordando, ganhando gordura, estocar, né, gente? A gente tem que estocar porque vai faltar. E aí, começando a perceber esse movimento, eu falo, gente, que crença mais pesada para se levar, eu não quero mais viver isso. Eu comecei a pensar como que eu gostaria de enxergar a prosperidade e a abundância na minha vida. E a conclusão que eu cheguei, tanto estudando quanto observando até mesmo a natureza, eu percebo que a prosperidade e a abundância ela é natural. Você não precisa fazer tanta força. Pode sim ser leve, pode sim ser confortável. Não preciso o dia inteiro estar de blazer, salto alto, batom vermelho para indicar que eu sou próspera e abundante. Não, eu posso estar de roupão, acordar um pouco mais tarde, não me preocupar tanto assim com a minha unha que tá para fazer. Eu posso relaxar em mim. Eu posso existir, respirar, para que eu consiga chegar nesse lugar. Que eu posso sim, que pode sim vir para mim fácil, que pode vir sim rápido, que pode vir sim com todas as possibilidades,
Eu não preciso fazer força. Acho que essa foi a palavra. Eu não preciso fazer força. Eu não preciso performar todo o tempo. E aí o roupão, porque o roupão ele me traz ele tem esse símbolo de aconchego, de conforto, de relaxamento, de respirar e poder performar menos e apenas existir. Não precisar assim de tanta maquiagem, de tantos acessórios. É estar bem dentro de mim. E aí, aos poucos, eu vou trabalhando isso. Tanto no meu externo, que eu tô aqui representando através do roupão, através de não estar tão performática aqui para vocês, e através, sim, de um trabalho interno, de observação, de autoobservação, e perceber o quanto que isso está enraizado. Em vários momentos, eu ter que parar e fazer as coisas mais devagar, respirar, sair daquele modo de sobrevivência, ir aos poucos trabalhando a culpa por descansar, porque a gente sente sim, e não é num passe de mágica que isso vai sumir. Mas tem um exercício que vai ficar aqui de lição de casa para você que quer entender um pouco mais sobre, para não ficar só no eu quero ser rica, próspera e abundante, é ir para a prática, porque muita gente aqui vem falar, explicar, mas não te conta como fazer no dia a dia ali. Né? Que às vezes tá uma porcaria, que você tá aí igual um chuchu desidratado, que é o seguinte, você quer saber exatamente quais são as crenças que estão rodando aí dentro da sua cabeça? Você não precisa nem procurar mais cursos sobre isso. Qual que é meu bloqueio? Para de gastar. Ouve o que a tia tá falando aqui, minha irmã. Vai tirar uma semana, 15 dias, um mês, mas é muito tempo. Calma, você ficou 40, 50 anos para chegar nessa porcaria de vida. Você não consegue tirar um mês, uma semana para observar? Pera lá. Então, volta. O que você vai fazer? Você vai pegar um período. Quanto mais anos você tem, mais eu te convido a tirar dias para prestar atenção. Eu recomendo um mês. E um mês é pouco. Mas um mês que você vai intencionar para observar. Você não vai ficar, meu Deus, socorro, nossa, como eu sou horrível, meu Deus, como eu penso assim, Não, você vai sair desse lugar e você vai observar o seu dia a dia, os seus pensamentos. Esquece se é bom ou se é ruim. Presta atenção aos pensamentos repetitivos, porque sim, gente, o que a gente pensou ontem, a gente vai pensar hoje, pensa amanhã, 10 anos, 20, 30, 40, 50. Só que a gente não percebe que a gente está no automático. Então, presta atenção, os mesmos pensamentos que você tem, principalmente naqueles momentos que você está na bad, na TPM, que você está pé da vida com o marido, com o chefe, com os filhos. Perceba que há os mesmos pensamentos, aquelas mesmas frases que chegam na sua cabeça. E você pode anotar, eu acho interessante anotar, para você perceber que isso vai se repetindo, essas coisas vão se repetindo e situações vão acontecendo muito parecidas, só que com pessoas diferentes. Vou dar um exemplo, que tem uma assim que chegou para mim, mas muito nítido, que é o que eu percebi o seguinte. Eu percebi aquele movimento de pessoas que chegavam até a mim para ter uma solução, para poder conversar, para poder... É como se eu fosse um vaso sanitário ou um papel higiênico. O vaso sanitário, o que você faz? Você faz sua necessidade, dá descarga, levanta e vai viver sua vida. O papel higiênico, o que você faz? Você limpa o que você precisa limpar, joga no lixo e vai viver sua vida. Você não fica ali. Oi, vaso, vamos no cinema? Oi, vaso, trouxe um presente pra você? Oi, papel higiênico, tudo bom? Como que você tá se sentindo? Não, gente, não acontece. A gente não faz isso com o papel higiênico e com o vaso sanitário. Então eu me percebia nesse movimento das pessoas virem, usarem ou para cagar na minha cabeça os seus problemas, ou o papel higiênico para ajudar ela a resolver um problema, uma solução, uma cagada na vida dela, e simplesmente ela ir embora. Muitas vezes sem nenhum obrigado, muitas vezes não falando mais comigo, pegando a informação que ela tinha e vazando. E eu percebi, às vezes, até pessoas que há muitos anos não falavam comigo, mandavam uma mensagem como se esses anos não tivessem passado, como se a gente tivesse uma intimidade enorme, vêm, pegam o que querem e vão embora. Eu comecei a perceber esse movimento.
E aí eu falei, pera lá, o que é isso? Que papel é esse que eu tô exercendo? Que crença é essa? Porque não é sobre o outro faz apenas aquilo que a gente permite que o outro faça. E aí eu percebi uma coisa, a questão de eu preciso ser útil para ser vista, de qualquer jeito, eu preciso ser vista a todo custo, nem que seja para eu arrancar a roupa do meu corpo e dar pro outro. É aquela coisa que eu tenho que salvar, que eu tenho que ser útil, que eu tenho que ser bonitinha. Olha como eu sou legal, olha como eu ajudo. Olha, vem ver o tanto de conhecimento que eu tenho, vem ver meu valor, olha como eu sei, olha como eu te ajudo, olha quanto conhecimento eu tenho, olha como que você conseguiu resolver. Essa é a crença. Por quê? Esse movimento, ele acontecia com pessoas muito diferentes. Só que como eu parei para observar, eu comecei a ver esse movimento. A pessoa vem, caga, pega, vai embora. Vem, caga, pega, vai embora. Vem, usufrui. Daqui a pouco ela te descarta. E a partir desse momento que você identifica, é guerra. É guerra no sentido de, chega, isso vai acabar. Mas não é só falar que vai acabar e vai acabar, porque não é assim que funcionam as coisas. Aí entra a segunda parte, identificou, porque assim, gente, como é que você vai lutar com alguém que você não sabe quem é? Como é que você vai atrás de alguém se você não sabe quem é? Você tem que saber com quem que você tá lutando, brigando ou conversando. Por isso que a observação é importante. Observou a crença, identificou o inimigo. Identificou o que você vai trabalhar. A segunda parte é agora você já observou seus comportamentos, né? Quando alguém vem, aí que você tem que observar. Como que você se comporta quando vem alguém? Você responde, você é fofa, você é linda, como é que é? Agora, a segunda parte que você já identificou é, no dia a dia, essas pessoas elas voltam a te procurar. Outras novas pessoas vão chegar para fazer o mesmo movimento. E aí é nesse momento que você começa a fazer um movimento diferente. Você não vai mais responder da mesma forma, você não vai mais solucionar o problema da pessoa, ou no máximo, se você for solucionar, você vai cobrar. Porque no universo existe a troca. Porque se nenhum obrigado você recebe, você fica deficitária, fica manco. A balança, ela fica muito desorganizada, ela precisa ter um equilíbrio. Nem todo pagamento, retribuição precisa ser de dinheiro, mas precisa ser um dar e receber. É a lei do que eu faço, eu recebo. Então, dá, não recebe. É só no débito, no crédito. E peraí, cadê o equilíbrio da coisa? Aí você vai começar a modelar esse comportamento. Então, não vai se comportar da mesma forma, não vai responder, ser solícita, tá sempre ali à disposição. Ou no máximo você vai se transformar aquilo num serviço. Ah, você quer uma solução? Pois é, eu cobro tanto. Aí vem o terceiro momento, que é o momento que essas pessoas que já estão acostumadas ou te procuram porque sabe que você vai resolver, que está escrito na sua testa vaso sanitário e papel higiênico, quando você começa a fazer esse movimento diferente, aí é a terceira parte, que aí é o momento da prova, que é tipo, você vai conseguir bancar as consequências? Por quê? Você vai ser julgada, você vai ser chamada de egoísta, as pessoas não vão gostar, você não vai ser amada mais em muitos lugares por muitas pessoas, as pessoas vão falar de você, você vai sentir uma culpa dos infernos, vai se sentir egoísta, vai pensar que se acontecer alguma coisa de ruim com a pessoa, a culpa vai ser sua, porque que custava você ter ajudado essa pessoa, não é não? E aí, será que você vai conseguir bancar? Entende que essa questão de manifestação, abundância e prosperidade, por isso que existe uma diferença tão grande do que eu falo para o que eu quero, o que eu falo que eu quero, para o que realmente eu penso e me comporto, o sentimento que eu tenho. Por isso que não é tão simples assim, não é só eu sou próspera, não é só olhar no espelho e falar, eu sou rica. Não, minha filha, não, minha irmã, não é assim não. Tem que modelar comportamento, energia, posicionamento. E aí os três ou quatro passos que eu passei foi
identificar as crenças, tomar a decisão de mudá-las, agir ao contrário, agir diferente do que você está acostumado a agir com aquela crença e aguentar as consequências dessa atitude nova. Aí, a partir de então, que o universo vai entender que a sua energia ela vai vibrar naquele lugar de realmente receber alguma coisa, de ter uma troca, de ser valorizada e criar uma crença nova no lugar dessa, que no meu exemplo eu tenho valor sim, as pessoas me pagam pelo que eu faço, as pessoas valorizam, porque como eu disse, nem sempre o pagamento é o valor em dinheiro. E aí você vai construindo através desses novos comportamentos, essas crenças novas. E sair desse lugar de papel higiênico e vaso sanitário. Então essa é a aula de hoje, minha gente. Conforto, respira, deixa o ar descer até o abdômen e volta. Paz, valorização, abundância, prosperidade. E eu acho que a palavra mais importante do vídeo de hoje é posicionamento. É preciso coragem para realmente trabalhar prosperidade e abundância, porque isso vai mudar muita coisa na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque quando a gente muda uma crença nossa, quando a gente se posiciona de modo diferente, todos que estão ao nosso redor também são atingidos por isso. E alguns não vão gostar. Aliás, a maioria não vai gostar, tá? Se ninguém te disse, fica a dica, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!